Meus melhores dias, pessoal, é os dias que eu clico menos. Por exemplo, o dia de sexta-feira, né? Que foi uma entrada única, muito bem posicionada, só 2 aumentos de lote, acabou. Mínimo de clique possível. Tá? Os meus piores dias, os dias que eu mais perdi, foram os dias que eu mais cliquei. E isso fui percebendo nessa. Olha como ele segurou. Fala sério, se usar probabilidade estatística não é sensacional, né? Olha isso aqui, como ele segurou o preço. Ele foi certinho no nosso alvo. Impressionante, né? Hoje o índice abriu aqui na região 0. Foi um movimento mais difícil, tá? Pegar aqui logo nos primeiros segundos. Ele deu uma movimentação bem forte para cima. Mas aqui, pessoal, o melhor posicionamento foi aqui, tá? Nesse ponto. Que é o ponto da 61.8. Aqui da linha contra do ajuste. Tá? Você vê que ele segurou aqui por 4 minutos. Então aqui a gente teve aqui o melhor posicionamento. Eu julgo que o melhor do dia inteiro foi aqui, tá? Então aqui o que eu julgo, a melhor entrada do dia foi aqui. Porque depois, quem se posicionou aqui, pessoal, não passou mais sufoco nenhum o dia inteiro, ó. Quando eu dou um zoom out no gráfico, você vê que não passou sufoco nenhum o dia inteiro. Tudo bem? Aí eu já vou comentar aqui sobre a entrada no ajuste e o que eu recomendaria para vocês, como eu visualizo a entrada no ajuste, tá? Aqui eu vou passar 3 dicas para vocês, tá? Primeiro aqui, beleza, passou o movimento. Aí passou esse movimento aqui. Vamos supor que vocês perderam esse movimento das 9h30. Qual aqui seria... ou seja, o ajuste, ele ocorre de maneira mais forte nos 30 primeiros minutos. Não importa o horário que ele for tocar. Ele tocou o ajuste, a gente vê aqui que ele faz de fato a movimentação dele. Só que você concorda comigo que aqui a amplitude era maior? Olha como era a amplitude de 100% versus a que foi, tá? E eu consigo mostrar isso para vocês na prática, olha isso aqui. 1.700 pontos versus aqui tocou de fato 866. Ou seja, é metade do movimento. Então, de fato, o ajuste nos 30 primeiros minutos, ele é muito mais forte. Das 9h30 às 10 também é bem forte. E por fim, aqui foi aqui o toque no ajuste foi às 10h03 da manhã. 10h02, 10h03 da manhã. Então aqui a gente já tem uma movimentação aqui do ajuste que não é tão boa em relação aos minutos iniciais. Vocês sabem que se você se posiciona aqui no horário das 10, vocês estão fazendo aqui uma operação no máximo 2-1, que é 880 pontos para quem tem um stop maior. Para quem tem um stop como o meu, fazendo aqui nos 30 minutos iniciais, a gente está fazendo pelo menos um 4-1. Então você vê que em questões de valores numéricos, compensa mais o risco-retorno. Tudo bem? Então, o que a gente sabe é que, se nos 30 primeiros minutos ele tende a puxar mais forte, passar direto do ajuste, que é uma movimentação que vem mais forte, a partir aí das 9h30 em diante, você já fica um pouco mais ressabiado. Então, quem gosta de ser conservador, das 9h30 em diante, evita um posicionamento no ajuste. Ah, quer dizer que eu não vou fazer nenhum tipo de entrada? Não. Quer dizer que vocês podem o quê? Esperar essa movimentação aqui de volta. E aí vem a segunda dica. Vocês concordam comigo que aqui seria uma entrada? Que foi a melhor entrada do dia, que eu falei para vocês que foi a melhor entrada do dia, certo? A partir daí, o mercado veio, tocou no ajuste, ele não voltou no mesmo ponto? Por que não se posicionar aqui de novo? Ah, mas as linhas de amplitude elas se moveram. Sim, elas se movem a cada 30 minutos enquanto não ocorre o toque. Só que vocês concordam comigo que quem entrou aqui, o mercado voltou, e bateu aqui no ajuste, voltou, a pessoa ainda estaria posicionada aqui? Então o mercado te deu a chance de posicionar no melhor ponto até então que passou. Por que não se posicionar então? Então a primeira dica seria, eu faço entradas no ajuste bacanas quando? A partir no horário inicial de 30 minutos. Tá? A partir das 9h30, quer dizer que ele não vai seguir? Não. Quer dizer que ele vai ter uma briga maior no ajuste, porque a maior força ocorre nos 30 primeiros minutos. E a curva de decaimento? Olha a curva de decaimento nossa, aonde ela aponta aqui. Ela aponta que próximo do horário das 9h30, começa a não ficar tão favorável à força do ajuste. Eu já mostrei para vocês que não importa o horário que ele toque no ajuste, ele vai tender a puxar para os próximos, porque a amplitude ela vai se modificando de 30 em 30 minutos até tocar no ajuste de fato. Só que nos 30 primeiros minutos, como eu consigo mostrar aqui para vocês, ó, esse estudo,
ele tende a ter uma força maior no ajuste. E essa força tende a passar mais facilmente do ajuste. Então, nos 30 primeiros minutos, o que eu recomendaria para vocês é a gente teria uma entrada com mais convicção no ajuste. E é o que ocorre em muitos dias. Vamos pegar aqui um dia que ele veio direto do ajuste e nem tocou nas contras. Olha esse dia aqui, ó. Que foi há 2, 3 dias úteis atrás. Olha esse dia como ele nem deu chance aqui de fazer a contra. Ele veio, deu uma porrada direto e passou direto o ajuste. Por quê? Porque a movimentação dos 30 minutos iniciais é bem forte. A partir das 9h30, vocês podem tentar buscar entradas que vai posicionar vocês mais afastado dessa briga do ajuste. E a melhor entrada aqui, para quem perdeu, né? A melhor entrada foi das 9h30, mas para quem perdeu, a partir do toque daqui, ele deu a chance de voltar exatamente nesse ponto, pessoal. E é aqui que vocês não podem perder essa oportunidade. Beleza? Primeira dica seria essa questão do ajuste. A segunda dica seria aqui esse posicionamento, quando o mercado volta a entregar esses pontos aqui, tá? Acho que fica bem legal. Vou fazendo esses vídeos certa. A gente acerta bastante ao ponto de recuperar as perdas. Perdeu pouco, acertou muito. É essa filosofia que eu quero que vocês vão tratando aí todos os dias no mercado. Entregou aqui todo o filé mignon, tá? De ponta a ponta, pelo amor de Deus. O mercado já entregou aí 1.600 pontos, tá? Mas aqui eu esperaria, vamos supor que quero tentar fazer ainda uma entrada, não faria. Mas eu esperaria aqui o toque pelo menos nessa linha, visando as próximas. E com um alvo final, pelo menos até a linha ali de 100%, tá? 100% contra do ajuste. Então, como eu gosto de operar percentual, porque quando eu faço minhas análises estatísticas a longo prazo, o percentual ele se mantém fixo. Então, meu stop sempre se mantém fixo do ponto de vista percentual. E ele só se desloca pela quantidade de pontos que tá o índice, tá? Por isso que eu uso hoje stop percentual. Os primeiros 30 minutos é o melhor movimento, pessoal, do ajuste. É onde ele vai mais, entrega aqui mais um movimento mais bacana em questão de amplitude em pontos, tá bom? Depois disso você vê que ele vai decaindo. Vamos pegar um dia que ele não tocou muito no ajuste aqui, ó. Só pra vocês verem essa escadinha. Olha os primeiros 30 minutos. Olha depois como ele vai caindo. Aí aqui ele volta a entregar um movimento bom, mas não o melhor, porque o melhor ele nos primeiros 30 minutos. E depois disso, na parte da tarde, olha como ele decai a amplitude de fato do ajuste. E esse dia aqui é muito bom, porque ele mostra pra vocês que ele tocou no ajuste bem tardiamente, ele foi tocar no ajuste às 4 da tarde. Olha como ele vai e faz a amplitude pelo menos de 50,61, a região aqui de metade do movimento. Ele vem e entregou o movimento. Então ele faz a movimentação do ajuste, não importa o horário de toque. Só que o que vai diferenciar o horário do toque de fato é se essa amplitude vai ser longa, 1.800 pontos, ou se vai ser igual aquela ali, ó, 270. Olha a diferença, pessoal. Numa amplitude boa versus uma amplitude que, querendo ou não, é ruim. Tá vendo? Ó? Vamos pegar pelo menos a metade, ó. 930 pontos versus a metade ali, ó, 273. É quase 4-1, 3-4-1. Pegaram a visão? Eu recomendaria usar as duas em conjunto, tá? Porque eu separo elas, só pra vocês entenderem, eu separo elas, porque tem gente que gosta de colocar uma no gráfico, outra no outro. Tem vários pontos assim, tá? Mas, dito isso, eu gosto de sempre trabalhar elas em conjunto, tá? Eu sempre vou trabalhar elas em conjunto. Por que não operar usando as duas? Porque uma te dá o sentido do gráfico e a outra vai te entregar possíveis pontos de parada de preço. Por exemplo, o mercado veio, parou aqui o preço, subiu. O mercado veio, onde ele parou o preço, subiu. Entendeu? Então elas sempre vão te entregar pontos aí de parada de preço. Então aqui, pessoal, o mercado entregou tudo e mais um pouco. Agora ele tá tendendo aqui, ó, tocar na próxima linha. Aí, estatisticamente falando, que foi o que o Odin perguntou, seria pontos de compra. A partir daqui, ó, ele tende a puxar estatisticamente para próxima. Para as próximas, tá? Stops curtos, você teria que diminuir o tamanho do gráfico, só que precisa exigir muita frieza no que está fazendo. O que você tem que pensar, que é até a dica que eu tava dando, opera com stops curtos, vocês vão ser... É uma lógica isso, né? Se você tem um stop menor, a tendência é que você tome mais stops. Se você vai tomar mais stops, a tendência então é que você tente fazer mais cliques. Então, buscar um equilíbrio seria o quê? Aumentar o stop
ou aumentar a quantidade de stops que você vai fazer de fato. Aumentar os stops que eu falo, a quantidade em pontos, tá? Então tem essa diferenciação, que é o que eu um contratinho. Vamos fazer esse cálculo juntos? 180 pontos, tá? 180 pontos é um pouco menos aí de... Seria o quê? R$ 36 por contrato, certo? R$ 36. Vamos supor que eu coloque aí fixo 6 stops no máximo no dia. Então o máximo de perda que ele teria no dia seria 216. Pegou a visão? Se é R$ 36 vezes 100, ele teria que ter pelo menos 3.600 na corretora, tá? Isso seria o cálculo para um contrato, no caso. Isso por stop, considerando que você tomasse o pior do seu dia, você perderia isso aqui de patrimônio. Corretora. Então deixaria o seu psicológico tranquilo. A chave veio aí, cara. Veio quando eu comecei a largar o que eu tinha apanhado do mercado, porque o mercado, apanhei muito do mercado, cara. Tô nessa trajetória aí mais de 8 anos. Então, o que eu já experimentei de coisas no mercado, já fiz de curso no mercado, já gastei mais de 50 mil reais aí em cursos. Então, já fiz de tudo um pouco até sentar a bunda na cadeira e falar, meu, eu tenho um conhecimento de programação, tenho um conhecimento vasto de matemática, probabilidade, eu mesmo vou sentar e vou ver por A mais B se tal coisa funciona ou não. E aí eu fui desenvolvendo as pequenininho, não vou colocar lote grande enquanto não tiver pelo menos aí 5, 6 meses de análise estatística da automação. Então, não é questão de confiar, não, é questão da gente ter dados, entendeu? Então, tá bem longe disso se tornar um produto de fato, porque eu preciso ter essa base aí. Hoje a gente tem uma base, vai fechar 3 meses, né, da automação de fato. Eu preciso ter essa base aí para tornar isso depois um produto para vocês, por exemplo. Como é que eu vou vender? E essa é a minha grande crítica aos vendedores de curso, né? Como é que eu vou entregar um produto para vocês supondo aí, uma automação X, sendo que a gente não tem uma base estatística sólida que aquilo funciona na prática, em conta real e tudo mais, entendeu? Então a gente precisa fazer toda essa estrutura antes. E hoje muita gente vende automação baseado somente em backtest. Aí eu sou completamente contra. Como backtest é uma coisa, prática é outra. Entendeu? A gente usa backtest para estruturar os nossos estudos, apontar os estudos, e aí, na prática, a gente sabe se aquilo vai funcionar ou não no dia a dia do mercado financeiro. Beleza? Mercado aqui lateralizado, tudo ok, porque o horário do meio-dia é um horário ruim, né? Não é só a gente que para almoçar meio-dia, os institucionais também. Partindo do princípio, né, que já fez toda a parte de estudo no simulador. Não não abandone o simulador, tá, pessoal? Não precisa, vocês hoje conseguem testar todas as linhas de amplitude sem arriscar o patrimônio de fato de vocês. Então coloquem, façam as coisas no simulador. E aí migrem para a conta real com convicção. Tudo bem? Para não arriscar o patrimônio de vocês antes de saber o que estão fazendo de fato. Não quero ver vocês perdendo o patrimônio de vocês por bobeira. O objetivo nunca vai ser esse. A gente já está num sistema aí, num mercado que é de alto risco. Para que arriscar o patrimônio de vocês rasgando por bobeira sem saber ainda de fato como é que funciona? Estudem com calma, gente. Você tem que clicar mais. Eu fui buscando equilíbrio para ir clicando menos ao decorrer que o mercado foi se alongando ou não. Tá? A ideia foi o quê? Ir trabalhando isso para eu ir clicando menos. Hoje, quanto os dias os fazer no dia. Eu fui percebendo que os dias que eu mais errava eram os dias que eu mais clicava. Entendeu? Então por isso que eu fui aumentando meu stop e hoje eu tenho esse stop que me deixa confortável, faz eu clicar menos e deixa o mercado andar de fato. Porque, pô, pessoal, o mercado tem que estar muito louco no dia para você tomar aí 3 a 6 stops de 300 pontos. Vocês concordam comigo? O mercado aí tem que fugir completamente da estatística. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. A gente trabalha com probabilidade estatística, a gente não tem certeza de nada. Mas vocês veem que aqui, ó, no geral, no dia a dia, ele costuma fazer isso. Faz aqui a movimentação do ajuste, entrega a movimentação do ajuste aqui pra gente. Ah, fui mais conservador, larguei aqui na de 50%. Pô, 1.200 pontos, 1.400 pontos. Quem carregou até o alvo final, 1.600 pontos. Pô, é ponto pra caramba, pessoal. Mesmo se você entrou aqui com um contratinho, não fez aumento de lote nenhum. Ó, o mercado entregou aqui, ó,
1.200, 1.600 pontos. Pegaram a visão? É uma movimentação muito bacana. Então, é isso, entendeu? Feijão com arroz bem feito, aí vocês vão evoluindo.